Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. Que bom estarmos mais uma vez aqui, juntos, vibrando na mesma sintonia, numa sintonia de amor, de esperança, de carinho, com a gente mesmo e com as pessoas, que a gente gosta tanto. E com isso a gente procura nos harmonizar, nos reequilibrar, entrando em sintonia com Deus, com a espiritualidade maior. É um grande prazer para a gente fazer o Evangelho no Lar e agradecemos a companhia de todos vocês, os comentários. Muito obrigada, gente, de coração, a todos vocês que deixam lá o recadinho para a gente, que está junto com a gente. E também, é claro, agradecemos novamente a espiritualidade e a Deus, porque sem eles esse trabalho não aconteceria. Para quem não sabe ainda, eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior e juntos a gente transmite então esse programa que é o Evangelho no Lar. Bom, gente, convido vocês que estão entrando, tem muitas pessoas que entram somente pelo YouTube, Então a gente convida hoje vocês a entrar no nosso site também, que é o www.luzespirita.org.br. É um site todo elaborado pelo Eri Lopes, que é o diretor, Ali vocês vão encontrar muita coisa boa, muito conhecimento, tem bastante leitura, tem documentários, tem várias coisas interessantes que, como eu já disse antes, é necessário que a gente esteja sempre estudando, sempre em busca do conhecimento. A gente não pode simplesmente parar e aceitar tudo, a gente tem que ser questionadores para a gente estar aprendendo, para a gente estar evoluindo. E o Eri faz com muito carinho, ele alimenta essa página para a gente, porque muitas vezes a gente não tem tempo ou não sabe aonde buscar essas informações, então tá tudo ali, mastigadinho, é só entrar, só querer. E tem livros também, tem gente que não tem acesso aos livros, tem livros para ser baixados ali. Então é muito interessante que todos vocês procurem. Eu vou repetir o site, é www.luzespirita.org.br. Bom, gente, é recomendado que o Evangelho seja realizado uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é consagrar esse momento a uma união com o plano espiritual, para que haja harmonização do lar e aquisição do equilíbrio espiritual. Pedimos que tenham, junto aos computadores, uma jarra com água, uma garrafa ou um copo, conforme vocês preferirem, mas essas águas serão fluídas, no final, pelos bons espíritos. Vamos então acalmando nossos corações, vamos serenando nossas mentes, vamos entrar em sintonia com a espiritualidade. Que seja um evangelho de amor, de harmonia e de paz para todos. Que assim seja. Que assim seja. Vamos então nos preparando a nossa alma. Aliás, será que a gente já sentiu a nossa alma? Será que nós já sentimos o nosso espírito? Será que tudo o que acontece com a gente é nosso corpo? As dores? Algumas a gente até percebe, A gente bate, machuca, dói uma perna, dói isso, dói aquilo, as costas, É o nosso corpo denunciando, falando que há um problema ali para que a gente busque o tratamento. Mas e a nossa alma? O nosso espírito? A gente já sentiu? A gente já sentiu as doenças deles? As alegrias? As doenças do nosso espírito,
ele está tudo relacionado com os nossos pensamentos. Como é que estão nossos pensamentos? Será que estão focando mais em problemas do que em coisas boas? Vamos começar a pensar nisso. Onde está o meu foco? No que eu estou pensando agora? Será que eu estou pensando somente na parte material da minha vida? Nessa parte grandiosa do que eu estou fazendo? Ou será que eu estou pensando em como é que estão as minhas virtudes, a minha parte moral? Esquecemos o corpo que Deus nos deu? Esquecemos a importância dele? Vamos refletir de vez em quando sobre isso, gente. Porque quando eu digo assim, para começar o nosso evangelho, para a gente começar a fazer a nossa oração de abertura, devemos esquecer nossos problemas. Mas a que ponto a gente esquece os problemas? Eu não digo para esquecer definitivamente, né? Mas para modificar a maneira de ver esse problema, porque automaticamente, quando nós vamos resolvendo um problema, ele não deixou de existir, ele faz parte do passado, mas ele nos serve de lição para o futuro. Então tudo o que nos acontece em nossa vida é para o nosso futuro. A gente aprende a lidar com as dores da depressão, da ansiedade, da alegria, da tristeza, das discussões. Tudo isso vai, com o tempo, vai se desmantelando, né, da nossa memória física, mas não da espiritual. Ficam ali aprendizados para que a gente possa ter sempre um recomeço. Essa é a grande bondade de Deus. Se nós observarmos o nosso mundo aí fora, toda hora ele recomeça. Todo dia nasce um sol, às vezes encoberto, mas o sol está lá. É um novo dia, a gente é obrigado a dormir, a gente não resiste a isso, o corpo precisa descansar. E começa tudo de novo, uma nova maneira de ver. Nada melhor do que o tempo. Nada melhor do que toda a experiência para que a gente possa enxergar com novos olhos, com nova vontade, com novo ânimo a vida. Depois, tudo isso vai passar. Isso tudo já está passando no nosso dia a dia. As coisas já estão começando a se ajustar. Nada acontece por acaso. Não existe acaso. Então vamos refletir sobre isso. Pode existir a nossa vontade de desanimar, na qual nós devemos superá-la com todas as forças, botando toda a energia na nossa vida. Então vamos sim, nesse momento, não pensar nos problemas, não pensar na parte financeira, nas dívidas, nos contratempos do trabalho, naquelas pessoas que implicam com a gente. Esquece isso. Isso faz tudo parte do nosso ambiente para crescimento, para desenvolvimento. Mas agora a gente vai conversar com Deus. Agora a gente vai conversar com Deus. Então, para que isso seja possível, nós temos que realmente se conectar com Ele, liberar tudo da mente. Pode colocar uma imagem de Jesus, tem aqui na tela aqui de abertura, pode colocar uma imagenzinha para poder mentalizar. Né? Quem tem dificuldade de liberar tudo, então que mentalize algo de bom. Né? Foque em Deus e agradeçamos então por tudo que nós temos e por tudo que nós somos. Pela oportunidade de estarmos vivos e a cada instante continuarmos nesse planeta, procurando sempre aperfeiçoar as virtudes do nosso espírito. E que possamos, Senhor, receber os fluidos universais e que eles possam nos acalentar as dores da alma e que possamos sim reconhecer as doenças do nosso espírito, como egoísmo, orgulho, raiva, inveja,
intolerância e possamos combatê-los com todas as forças. Combater é muito forte. Significa que às vezes a gente vai gastar uma energia, mas significa também que nós estamos ali, presentes, para a renovação. Então, obrigado, Senhor, que a gente possa se enxergar, ver quem somos, ver os nossos problemas e dificuldades e começar a nossa renovação. Que seja sempre feita a vossa vontade, meu bom Deus, e que possamos fazer um evangelho de paz, luz e harmonia. Que assim seja. Vamos dar início então à nossa leitura. Leitura que eu faço o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 19, é o item 8, Parábola da figueira que secou. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo uma figueira ao longe, foi até ela, para ver se encontrava algum fruto para comer. Ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de você nenhum fruto. E os discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que ela estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, olha como a figueira que o Senhor amaldiçoou tornou-se seca. E Jesus respondeu: tenha fé em Deus. Em verdade, eu lhe digo que todo aquele que disser a esta montanha: saia daqui e vá para o mar, sem que seu coração hesite, acreditando firmemente no que está dizendo, verá de fato sua ordem se cumprir. A figueira que secou é o símbolo das pessoas que apenas aparentam fazer o bem, mas que na verdade não produzem nada de bom. São os oradores que possuem mais brilho do que conhecimento, cujas palavras não têm profundidade e apenas agradam aos ouvidos, mas que ao serem analisadas não trazem nada de proveitoso ao coração. Podem-se então perguntar: que proveito elas trouxeram a quem as ouviu? A figueira que secou é também o símbolo de todas as pessoas que têm a oportunidade de serem úteis, mas não o são. Representa ainda todas as utopias, todos os sistemas sem conteúdo e todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maioria das vezes é a fé verdadeira, a fé produtiva, a fé que comove as fibras do coração, ou seja, a fé que transporta montanhas. São árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Foi por isso que Jesus as condenou à esterilidade, pois chegará o dia em que elas ficarão secas até a raiz. Todos os sistemas, todas as doutrinas que não produzem nenhum bem para a humanidade serão reduzidos ao nada. Todos os homens voluntariamente inúteis que não utilizam os seus recursos também serão tratados como a figueira que secou. Os médios são os intérpretes dos espíritos, por possuírem faculdades específicas para essa atividade. Eles emprestam seus corpos físicos para que os espíritos possam transmitir suas instruções. Nos tempos atuais de renovação social, os médios têm uma missão particular. São árvores que devem dar alimento espiritual aos seus irmãos. Eles são muitos para que o alimento seja farto. São encontrados em todos os países, em todas as classes sociais, entre ricos e pobres, entre grandes e pequenos. Eles precisam estar em todos os lugares, a fim de que todos recebam os ensinamentos e para mostrar aos homens que todos estão sendo chamados. O objetivo principal da mediunidade é ajudar o próximo a melhorar aquele que a possui. Porém, existem médios que a utilizam para coisas fúteis, para prejudicar outras pessoas, para conseguir benefícios materiais em proveito próprio, enfim.
deturpam-na de várias maneiras. Esses médios serão tratados como a figueira que secou. Deus retirará deles um dom que se tornou inútil em suas mãos, uma semente que não souberam fazer frutificar, e é assim que eles tornarão alvo dos maus espíritos. Bom, é um texto bem forte, né? Será que nós somos como se fossem árvores lindas e maravilhosas que não produzem nenhum tipo de fruto? Muitas vezes nós somos. Nós somos vaidosos. Muitas vezes a gente gosta que as pessoas fiquem correndo atrás da gente, dando a nós uma importância que na verdade não nos pertence. Não nos pertence porque somos todos iguais diante de Deus. A gente se vê diferente porque nós somos orgulhosos. Então qualquer coisinha é um motivo de destaque. E assim alguns se subjugam, achando inferiores, e outros se ostentam, achando-se prepotentes. Tornam-se arrogantes, e outros se envaidecem, se achando o suprassumo da divindade na terra. Eu insisto num texto, num livro, né, que eu já citei aqui em alguns evangelhos passados, a leitura de Paulo e Estevão, de Chico Xavier, né, psicografado. Eu gostaria que os senhores pudessem um dia ler esse livro e entender que da soberba houve a queda, da queda um novo surgimento pela humildade, pela simplicidade, e que se tornou um verdadeiro forte, uma fortaleza das pessoas que perdurou durante séculos. Todos que tentam ser maiores do que os outros podem até o ser aqui, diante de alguns que não questionam, que apenas obedecem como se fossem robôs, não dando valor às suas próprias vidas. Mas aí esse que se acha alvo de todas as atenções dos holofotes terá seu brilho apenas aqui e para aqueles que o seguem, até pela cegueira, né? E depois, quando voltar para a verdadeira vida, vão ter que enfrentar as suas doenças em locais próprios dessas doenças, tornando novamente uma batalha lá no plano verdadeiro para poder de novo ter oportunidades na vida. Mas até lá, essas pessoas terão oportunidades. Voltando ao fato do nosso tempo atual, reconheçamos em nós então se existe essa doença, se ela está instalada em vocês, querendo impor aos outros o que devem fazer ou não, e vamos combatê-la agora, porque na verdadeira vida e nos grupos de bondade não há lugar para vaidosos, não há lugar para orgulhosos nem para arrogantes. E se vocês têm alguma coisa de diferente, que usem ela com Jesus, que possam abraçar aqueles que sofrem, como Chico fazia, mesmo sabendo da verdade de algumas pessoas, através do que alguns espíritos falavam, às vezes espíritos inferiores, ele não humilhava, não rebaixava e não deixava as pessoas com pensamentos de mais sofrimento ainda. Por que eu não fiz isso, aquilo? Ele simplesmente fazia as pessoas crescerem de novo, dando a elas esperanças de renovação. Essa esperança é divina, gente.
Como eu falei na oração inicial de abertura, a própria vida nos mostra isso com o surgimento do dia a dia. Sempre vai nascer um sol. Talvez hoje a gente esteja cansado, abatido, sinta-se influenciado negativamente. Pode ser por vários motivos, né? Não importa. O importante é que nós tenhamos sempre a fé em Deus. Aquela fé que vai dar tudo certo. Lembrem-se, quem tem fé pode dizer a uma montanha que ela corre para o mar e ela vai, né? Isso é um sentido ilustrado, figurado, para que a gente possa entender o tamanho de uma fé. Quizá isso até seja verdade, mais profunda fisicamente, né? Pelas leis da física, mas isso é um aprofundamento que nós não vamos entrar agora. Agora, para nós, serve apenas a comparação, né? No sentido mesmo de nós interpretarmos que nós possamos ter uma fé tão grande que possa mover qualquer coisa, e ela pode. E ela pode, senhores. Basta que vocês tenham Jesus no coração, basta que vocês estejam prontos a se renovarem. O Espiritismo sempre fala em renovação. A palavra que eles utilizam, né, que nós utilizamos, é reforma íntima. Modifique seu interior. Nunca é tarde, como o próprio texto diz. Nunca é tarde. Basta a gente querer começar, basta a gente querer realmente se purificar e basta a gente estender a mão ao próximo, ao semelhante, com um pensamento de igualdade, não de superioridade. Com um ânimo, podemos estar caídos agora, mas com um ânimo de começar pelo bem, pelo lado bom. A vida não é fácil para ninguém. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, porque estamos num planeta de provas e expiações. Aqui é o nosso campo de batalha, onde nós devemos nos armar de virtudes, de compaixão e principalmente de muito amor. A fé é o nosso escudo. Quem tem fé consegue qualquer coisa. Mas eu não falo de coisas materiais. Vocês com o tempo, todo mundo, né? Todos nós com o tempo, vamos aprender que as coisas materiais, elas nos são dadas assim como podem nos ser tiradas. Assim como o salário que a gente recebe é utilizado e quando termina o período, ele já está exíguo ou quase nem existe mais, né? Tem que começar o mês de novo para a gente receber um novo salário. Assim também é a nossa vida. Devemos pôr fé e força naquilo que vai durar sempre, fortalecendo as nossas virtudes, a nossa moral, o nosso pensamento, a nossa opinião. Ter a sensação de que somos espíritos presentes nesse planeta. Ninguém disse que seria fácil, e como vocês vão descobrir, nós mesmos escolhemos as nossas provas, né? Então tudo isso que nós estamos passando foram escolhas nossas. Vamos aprender com companheiros que tudo se fortalece pelo conjunto. Mas muitos vão dizer, meus companheiros estão dando para trás, estão saindo do meu caminho. Novos surgirão, outros surgirão e darão força e ânimo para continuar no bem. Tenham fé, acredite, pensem de forma diferente. A Janete está lendo um livro, eu citei na semana passada, que é da Célia Diniz, né? E ela está muito impressionada, né? Muito admirada das palavras da Célia Diniz, né? Que todos já conhecem do filme da mãe de Chico, que era detentora, que era desde criança vizinha de Chico. Mas as palavras que ela utiliza são as palavras do nosso dia a dia e de uma forma bem simples,
como deve ser, né, todas as conversas, ela explica muitos aspectos que nos metem medo. Não é só o medo da morte. A maioria das pessoas tem medo da morte. Para os espíritas não há morte, né? Há apenas o desencarne, vão se despedir desse corpo e a vida continua. O espírito vai se dar conta disso, mesmo aqueles que não acreditam, né? Vão saber disso. Quem é médium sabe e nem se abala quando os outros não acreditam. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas no tocante interno de cada um, sabe que existe algo a mais. E o Espiritismo, ele sempre força nós a verificarmos a nossa consciência, o nosso interior, chama a nossa atenção para as nossas qualidades. E essa Célia Diniz ali, ela conta muitas histórias presenciadas delas que nos marcam, que não é só da morte que ela fala, mas das mágoas. Saber perdoar, saber se libertar dessas dores que vão acabar prejudicando o nosso perispírito. Não é só perdoar. Querido me falou, né, hoje de manhã, não é só perdoar, é se livrar da mágoa totalmente, esquecer o fato, seguir adiante, que isso vai trazer benefícios incalculáveis depois para o nosso perispírito. Porque se a gente fica remoendo algo, nós não estamos livres disso. Mesmo que a gente tenha usado a palavra perdão, né? Nós temos que realmente liberar isso de nossas vidas. Todo o sentimento de mágoa. Bom, a parábola da figueira que secou é para a gente se lembrar que nós não devemos ser porta-estandartes de enfeites. Nós realmente temos que ter frutos, produzir alguma coisa de útil para o semelhante. Ajudar os outros sempre vai nos trazer bondade, sentimentos incríveis, né, de realmente a verdadeira importância de algo, né, auxiliar alguém sem se sentir maior do que o outro. Pelo contrário, sendo igual a ele e como se fosse um irmão que tu gosta muito, que tu passa todas as notícias para esse irmão, olha, está acontecendo isso, porque tu quer que aquele irmão se dê bem, teu irmão, né? A mesma coisa a gente estende para todos, que todos possamos se dar bem, que todos possamos caminhar juntos, que todos possamos dar as mãos no aspecto geral, que possamos esquecer mágoas e começar de novo, um novo recomeço. Com isso eu encerro meu comentário e vamos preparar então as nossas águas agora para que elas sejam fluidificadas em qualquer momento que vocês estejam assistindo isso, em qualquer hora. Que a bondade de Deus entre no seu lar, entre em sua vida e que tudo seja iluminado. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que nossas casas se encham de amor, de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Vamos à oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar,
esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja e que possamos, então, renovar, né, a nossa árvore da vida, produzindo mais frutos, não importando a nossa condição, gente. Tem gente que fala, olha, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver aposentado, quando eu tiver bem de saúde, não importa a situação que vocês estejam, toda hora é hora de fazer um trabalho para o bem. Respirem fundo, puxem a energia do universo, sintam-se amparados pelo plano espiritual, acreditem em vocês e preparem-se para renovar. Todos nós somos iguais para eles. Todos nós estamos no mesmo caminho. Que Deus abençoe a todos com muita luz, muita paz e muita harmonia. E até o nosso próximo Evangelho na quinta-feira que vem. Um abraço para todos. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br